Bem, pessoal, vamos ver aqui a correção da prova aqui de 2024. Na verdade, eu não vou corrigir a prova inteira aqui. Por quê? Vamos priorizar aqui, devido ao tempo para entrar com recurso, tá bom? Aquelas questões que o curso RM2 Total julga pertinente que os candidatos entrem com recurso. Assistam a este vídeo porque eu vou explicar uma coisa aqui de PND, Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa, que eu tenho certeza que vocês não viram até o momento, tá ok? Como também vou explicar por que nós achamos que não devemos entrar com recurso, tá? Com relação à prova de língua portuguesa. Isso na opinião do curso RM2 Total. Vou passar pelas questões polêmicas aqui, tá? E passando pelas questões polêmicas, eu vou explicar por que o curso acha que as questões de língua portuguesa não cabem recurso. Bem, pessoal, vamos lá. A primeira coisa que eu quero explicar para vocês é o seguinte. A Marinha, quando publica o aviso de convocação, em um dos apêndices, e um desses apêndices está aqui aberto agora, ela coloca o programa e a bibliografia para a prova objetiva do processo seletivo. Então está aqui do RM2 2024 para oficiais. Então observe que tem programa e bibliografia. Qual a diferença disso aqui? O programa são os itens a serem estudados, tá bom? E a bibliografia, onde os candidatos vão procurar esses itens para poder estudar. Então nós vamos ver aqui, pessoal, o programa, tá? De Defesa Nacional aqui, ó, Área de Concentração 2, Formação Militar Naval. Defesa Nacional. Política Nacional de Defesa, o Estado, a Segurança e Defesa. Não vou ler todos os itens, tá ok? Para aqui na Estratégia Nacional de Defesa, formulação sistemática e medidas de implementação. Então, esses são os itens, tá ok? Que os candidatos precisam estudar. Onde estão esses itens aqui, pessoal? Exatamente onde estão esses itens? Vou mostrar para vocês aqui. Todos esses itens aqui, quem quiser analisar com calma, é só dar uma parada no vídeo, tá bom? Todos esses itens, tá, vão estar aqui no sumário da Política Nacional de Defesa e da Estratégia Nacional de Defesa de 2012, tá ok, pessoal? É só abrir aí o documento, tá bom? Eu tô com ele aberto aqui. Vocês vão ver que todos esses itens, eles só são encontrados daquela forma que está no programa, aqui nos documentos de 2012. Como você faz para abrir esses documentos? Basta vir no site do Ministério da Defesa, tá bom? Que vocês vão encontrar aqui, Política Nacional de Defesa. E sobre a Política Nacional de Defesa, no site do Ministério da Defesa, nós vamos poder acessar a Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa, encaminhada em 22 de julho de 2020 para apreciação do Congresso Nacional, ou seja, que ainda não está em vigor, tá? Ela foi encaminhada para apreciação do Congresso Nacional. E vamos encontrar um link também que nós podemos abrir aqui. Os documentos de 2012 e os referidos documentos de 2016. Então vocês podem abrir isso aqui para verificar. O que acontece aqui, pessoal? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu já expliquei que o programa é idêntico ao sumário da de 2012. Então, o candidato só poderia estudar pela de 2012, tá? Se ele fosse seguir o programa ali, a orientação de estudo da prova. Além disso, pessoal, vou citar outras coisas aqui com relação à bibliografia. Aqui, ó, na bibliografia recomendada, nós vamos ver o seguinte. Bibliografia da Defesa Nacional, nós vamos ver que todos eles citam aqui 2012. Absolutamente todos eles. 2012, 2012 e 2012. Porém, aqui já tem um erro na própria bibliografia. Por quê? Quando você clica aqui, vai abrir o documento de 2016. Aqui em cima abre o de 2012. Aqui abre o de 2016. Aqui abre o de 2012
e aqui vai abrir o de 2016. Isso aqui por si só já gerava uma confusão, mas se nós fôssemos nos basear pelo programa, como eu falei, estudaríamos a de 2012, tá ok, pessoal? Essa seria a ser estudada baseando-se pelo programa do concurso, como nós vimos aqui. Então, vamos lá, pessoal, dando prosseguimento. Eu expliquei para vocês aqui esse cenário. Agora vamos dar prosseguimento à orientação para entrar com recurso com relação a isso, citando todas essas explicações aqui. Então eu vou passar aqui, ó, instruções para preenchimento do recurso. Aqui eu vou instruí-los para preencher qualquer recurso. Esse vídeo já vai ficar definitivo aqui. Aqui abaixo, pessoal, eu vou deixar todos os modelos aqui. O modelo de cada distrito naval vai estar aqui para o candidato imprimir o do seu distrito naval. Vou orientar como preencher o recurso. Vou deixar os anexos que precisam ser inseridos para demonstrar tudo isso que eu falei para vocês, que precisa ser inserido no recurso, tá? Vou explicar como vocês vão fazer, como também vou passar aqui pelas questões de língua portuguesa, pessoal, tá bom? Explicando para vocês aqui por que não, o curso RM2 Total não vislumbra a possibilidade de recurso em questões de língua portuguesa. Bem, vamos lá, pessoal. Instruções para preenchimento do recurso. O candidato deve acessar a página de concurso do seu distrito naval, clicar em apêndices e procurar o modelo de recurso para a prova objetiva. Não precisa. Eu já vou deixar aqui abaixo o modelo de recurso de cada distrito naval. No modelo de recurso, vocês vão ter os seguintes campos a serem preenchidos. Processo seletivo. Vocês vão escrever processo seletivo PS-SMV, Serviço Militar Voluntário, -OF de oficiais, /2024. Vai ter o campo profissão especialidade. Vocês vão preencher com a área para a qual concorre, ou seja, administração, direito, enfermagem, cada um preenche com a sua área. Prova, disciplina e cor. Vocês vão preencher aqui formação militar naval, se o recurso for de formação militar naval, ou língua portuguesa, se o recurso for com relação a uma questão de língua portuguesa, / a cor da sua prova. Número da questão recorrida, o número da questão na sua prova, ou seja, na cor correspondente ali à sua prova. Resposta do gabarito. Aqui tem 2 pontinhos aqui. Vocês vão precisar colocar aqui, pessoal, aqui saiu apertado, a resposta do gabarito para essa questão. Então, vocês precisam olhar lá no gabarito a resposta para essa questão. Resposta do voluntário. Opcional. Por que opcional? Porque muitos candidatos, eles não copiaram lá o que eles marcaram. Então, isso aqui você pode deixar em branco. Tá ok? Depois vai ter finalidade do recurso. Vai ser sempre anulação da questão ou modificação de gabarito. No nosso caso aqui, eu vou voltar aqui para fazer, aqui já é um modelinho do nosso recurso das questões de Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa. Vou voltar aqui para explicar isso tudo para vocês, tá bom? No nosso caso será anulação de questão. A fundamentação do recurso é por que o aluno está pedindo ou a anulação da questão ou a modificação do nosso gabarito, tá bom? Depois nós vamos ter os seguintes campos. Nome. Cada candidato vai preencher com seu nome, com seu número de inscrição no processo seletivo. Endereço. Aqui é o endereço do candidato. A data, pessoal, pode ser qualquer data, mas qualquer data em que período? A partir da publicação do gabarito e antes da data término para a entrega dos recursos. Assinatura, o candidato vai assinar ali. E bibliografia que embasou a argumentação, anexar cópia das páginas de interesse. Aqui eu já está preenchido porque é o que vocês vão preencher nesse recurso que eu vou orientá-los a preencher da questão de Estratégia Nacional de Defesa e Política Nacional de Defesa, tá ok?
Isso eu já vou orientá-los aqui. Depois eu vou ver com vocês aqui as questões de língua portuguesa, pessoal, tá? Explicando aqui por que, no nosso entender, não cabe recurso. Bem, pessoal, vamos lá então. Olha só, eu expliquei para vocês aqui no início desse vídeo a questão envolvendo ali, tá? A problemática envolvendo as questões de Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa. Então, qual vai ser a fundamentação do nosso recurso? Solicito gentilmente a anulação da questão em pauta, tendo em vista os seguintes motivos. Por que a questão em pauta? Da questão. Porque tem que ser um recurso para cada questão. Tá ok, pessoal? As publicações Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa, após aprovada pelos trâmites legais, que inclui a aprovação pelo Congresso Nacional, elas passam a fazer parte do ordenamento jurídico brasileiro. Em face disso, somente uma Política Nacional de Defesa e uma Estratégia Nacional de Defesa podem estar em vigor ao mesmo tempo. Tá ok, pessoal? Então eu não posso ter em vigor vários documentos desses aqui de vários anos. A questão em pauta baseou-se nas PND e END encaminhadas ao Congresso Nacional em 2020. Isso está demonstrado no anexo aqui que eu coloquei para vocês, tá bom? No anexo aqui que eu coloquei para vocês, eu copiei exatamente o texto das publicações de 2020 e esses textos são exatamente iguais ao enunciado das questões, conforme demonstra anexo a esse recurso. O anexo está aqui abaixo para vocês. Até agora não tendo sido aprovadas pelo citado Congresso, de acordo com o site do Ministério da Defesa, cujo link segue em um dos anexos. Eu coloquei o link também em um dos anexos ali, para que a banca pudesse observar. 3. Os fatos acima expostos, por si só, já seriam suficientes para a anulação da questão. Porém, acrescenta-se os itens a seguir. Além disso, ainda tem mais coisas que levam à anulação da questão. O programa do processo seletivo, que indica e orienta os itens a serem estudados pelos candidatos, foi inteiramente retirado das Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa de 2012, conforme demonstra anexo a este recurso. Também está aqui embaixo para vocês imprimirem. Além do mencionado no item supracitado, nesse item 4, a bibliografia indicada para o concurso estabelece como base de estudo as PND e END de 2012 e disponibiliza o link das PND e END de 2012 e 2016, que, conforme explicado no item 1, que eu falei que só pode ter uma em vigor no nosso ordenamento jurídico deste recurso, não poderiam estar em vigor ao mesmo tempo. Bibliografia em anexo. Então aqui eu estou colocando também para vocês aqui o programa e a bibliografia do concurso em anexo. O que vocês vão fazer? Vocês precisam fazer, tá? Aqui prova amarela, pessoal. Você precisa ver a numeração dessas questões na sua prova. Prova amarela são as questões 32, 45 e 50. Então, quem já fez prova amarela vai encontrar aqui embaixo, tá bom? Os anexos aí para as questões 32, 45 e 50 de PND. Quem é de outra cor, é só olhar lá o número da questão correspondente, pessoal. Bem, então é só olhar aqui embaixo, imprimir os documentos, tá bom? Isso aqui, tá? Vocês podem modificar, foi uma fundamentação do recurso que eu fiz, vocês podem modificar, tá bom? E agora vamos aqui às questões de língua portuguesa, tá bom? Que foram questões polêmicas, recebi inúmeras mensagens de aluno com relação a isso aqui. Bem, pessoal, essa questão aqui, eu já vou logo direto ao ponto aqui, ao que interessa, tá bom?
seria com relação aqui à resposta da questão. A resposta da questão seria a letra C. Naquele momento tenso, todos assistiam à noite cair lentamente. O que acontece aqui? Se teria crase ou não aqui, pessoal? Todos assistiam à noite cair. Qual o problema aqui, pessoal? O problema aqui é que nós temos um sujeito de verbo no infinitivo, tá? Então vamos ver aqui, sujeito de verbo no infinitivo. O que acontece quando eu tenho a possibilidade, tá, de contração aqui antes de um sujeito de verbo no infinitivo na língua portuguesa? Contração antes de sujeito de verbo no infinitivo. Olha aqui, pessoal, o que a norma culta, a maioria dos gramáticos, tá? O senso da maioria, não são todos, recomendam para gente. Eu vou explicar aqui para vocês que não se faz a contração, tá ok? Antes de sujeito de verbo no infinitivo. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para depois voltar aqui no exemplo da questão. Naquele momento tenso, todos estavam com medo. A palavra medo pede a preposição de. Medo da noite cair, tá? Nós não, pela maioria dos autores, não devemos escrever assim, medo da noite cair. Não poderíamos ter essa contração aqui. Deveríamos escrever assim, naquele momento tenso, todos estavam com medo de a noite cair. Por quê? Sujeito, noite, quem vai cair aqui? A noite. Antes de sujeito com verbo no infinitivo, não tem a contração. Agora vamos à nossa questão, pessoal. Naquele momento tenso, todos assistiam à noite cair. A questão está assim, tá ok? Se nós não fizermos essa contração aqui, como que nós teríamos que escrever? Naquele momento tenso, todos assistiam à noite cair. Essa escrita aqui não existe na língua portuguesa, pessoal. Por isso que, nesse caso aqui, nós temos que usar crase. E a crase vai ser por quê, pessoal? Há sinal indicativo de crase por causa da exigência do vocábulo anterior, do verbo assistir. A regência do verbo assistir, no sentido que ele se encontra aqui, ele exige a preposição a. Então, por isso que nesse caso nós vamos ter aqui a crase, tá? Eu sei que outros professores, tá, falaram aqui de outra maneira. Realmente isso há divergências. Observe bem uma coisa, pessoal, é importante que vocês analisem isso. Se há divergências entre o gramático, entre os próprios gramáticos, que dirá entre os professores. Então isso é normal, tá ok, pessoal? Vamos à próxima questão aqui, questão 22. Observe os trechos a seguir retirado do texto 2. Que atenda ao anúncio. Esse primeiro que aqui é sujeito e até parece que ele é um pronome relativo, tá ok, pessoal? E exerce a função sintática de sujeito. Até parece, tudo isso aqui pode ser substituído por isso. Então, esse que aqui, a classe gramatical dele é uma conjunção integrante. E a função sintática que ele exerce na oração, ele não exerce função sintática na oração. Olha só, ele não exerce função sintática. Assinale a opção em que as palavras destacadas possuem a mesma classificação sintática, ou seja, se classificam sintaticamente da mesma forma que esses que estão aqui acima, tá ok? Dos vocábulos sublinhados no trecho acima, respectivamente. Olha lá, pessoal, a resposta aqui é a letra D. A alegria que se dá. Esse que aqui, pessoal, ele é sujeito. Então, aqui é sujeito. Tem a mesma função sintática, certo? Se tem a mesma função sintática, qual a função sintática aqui? Função sintática de sujeito. Como que eles se classificam sintaticamente?
ambos possuem a função sintática de sujeito. E esse que aqui e esse que aqui, como que eles se classificam sintaticamente? Ambos não possuem função sintática. Então, a classificação sintática deles é feita assim, eles não possuem função sintática. Então, nesse caso aqui, pessoal, a única resposta aqui seria a D. E a única forma que eu vejo de resolver essa questão seria assim, pessoal, tá bom? Porque todos os gramáticos, se vocês forem procurar as gramáticas, não existe esse termo classificação sintática nas palavras. O que existe é a função sintática do termo. E ambos aqui não exercem função sintática. Então, essa é a forma de classificá-los sintaticamente. Não exercer função sintática. Por isso que a alternativa é D. Na opinião do nosso curso aqui, não cabe recurso. Obviamente, todos os candidatos, né, que quiserem fazer recurso, até alunos do curso que quiserem fazer, obviamente que podem fazer os seus recursos, tá bom? Isso aí é uma prerrogativa do candidato, fazer ou não o seu recurso, tá ok, pessoal? Aqui as questões de formação militar que eu falei para vocês. E eu vou mostrar para vocês aqui exatamente, tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês? Exatamente como elas foram tiradas das publicações de 2020, tá bom? Primeiro essa questão 32 aqui, que a resposta seria a letra E. Então tá aqui o trecho da publicação de 2020. A capacidade de mobilização no nível nacional complementa a logística nacional com o propósito de capacitar o poder nacional a realizar ações estratégicas no campo da defesa nacional para fazer frente a uma situação de crise política e estratégia e no nível militar. Página 39 da END 2020. Observe que é exatamente o enunciado da questão, pessoal. Questão 45, tá bom? O Brasil possui um território, e aí vai falando um monte de coisa aqui. Resposta Chile, pessoal. Vamos ver o trecho aqui, ó, página 17, item 2.3.8 da PND de 2020. Olha lá o item, exatamente o enunciado da questão. Se você quiser parar o vídeo aqui para ver, é só dar uma parada no vídeo aqui, tá bom, pessoal? Questão 50, tá? A questão 50 é só olhar a página 25, tá bom? Também lá da PND, da Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa, os Objetivos Nacionais de Defesa, item 4, vocês vão ver que estão todos ali. Então a gente observa que todas as questões foram tiradas da PND de 2020. Então, por tudo isso que eu falei para vocês, essas questões realmente, no ponto de vista do curso RM2 Total, precisam ser anuladas. Obviamente que a banca é soberana para analisar os recursos, tá? E deferir ou indeferir os recursos. Eu agradeço a atenção de todos, tá bom? E até um próximo vídeo, pessoal.